Todo mundo higienizando as mãos, por favor. Olá, fãs nacionais e internacionais. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Titanic musical, quando o navio está afundando e a gente continua tocando. Eu sou Isabelle Menegassi. Eu sou o Diogo Galziski e hoje temos um incrível convidado aqui. Isso! Ele! Quem é esse convidado? Um grande fagotista do Brasil, que toca na Orquestra Sinfônica Nacional e trabalha ao lado do prédio da Dona Hermínia, de frente para a praia de Caraí. Ele! Quem é, Diogo? Jefferson Souza! Agora entra uma vinheta pro Jefferson. Medindo 1,86 m. Ele, peso pena, preparado para enfrentar todas as semicolcheias. Semicolcheias, desculpa. A pena, eu estou com pena de mim mesmo, que eu estou engordando aqui uma beleza. Pois é, eu imagino que sim. Jefferson, vamos fingir que nós não te conhecemos e apresente-se para as pessoas que vão te assistir, vulgo sua avó e sua mãe. Então, meu nome é Jefferson Souza. Fagotista da Orquestra Sinfônica Nacional, do Quinteto Lourenço Fernandes, da Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro, Nova Orquestra e amigos. Ótimo. Uma carreira bem promissora para um jovem de apenas 28 anos de idade. Um carinha de 37, tamo junto. Isso, mas aí, né? Vamos deixar sua aparência um pouco derrotada de lado e entrar no nosso assunto principal, que seria qual, Isabelle? Jefferson, fala pra gente de onde você veio, cara. Você do nada apareceu na Sinfônica Nacional ou você veio de algum outro país da galáxia para invadir o Brasil e roubar nossos empregos? Outro país da galáxia, gostei disso, gostei. Até porque na galáxia são vários países soltos por aí. Mas tudo bem, vamos fingir que... Muito bom. Mas vocês querem uma história pocket ou vocês querem um resumidão, mas lá de início, como é que é? Nós queremos uma história que venha do seu coração. Isso. Meu coração. Então tá, vou ver se eu consigo. Então, aos 9 anos de idade, eu estava na terceira série do ensino fundamental, certo? Nesse momento tem que tocar uma música bem bonita, Celine Dion de fundo. Com certeza. Nada a ver. O editor já está preparado, no caso sou eu. Vai lá, Jefferson. Então, aos 9 anos, eu estudando na terceira série do ensino fundamental em Vassouras, interior do estado do Rio de Janeiro. Aliás, onde eu estou agora, em quarentena, né? Em quarentena não. Em isolamento social, né? Quarentena para quem está doente, né? Isso, vivendo a vida que o músico normalmente vive de isolamento Exatamente. social. Exatamente. Estou isolado em Vassouras. Então, aqui, eu comecei a estudar música aos 9 anos, aprendi umas 4, 5 notas no pífaro, num projeto chamado Projeto é uma coisa e programa outra, hoje em dia é programa. Então é Programa Integração pela Música, mais conhecido como PIM aqui, né? Um projeto que ensina música para a galera aqui na cidade. Então, comecei estudando pífaro, aprendi ali 3, 4 notinhas e, olha, você tem jeito para tocar clarineta. Aí eu, né, 9 anos... Até porque pífaro tem tudo a ver com clarineta, é super parecido. Os dois usam pulmão, tá bom, né? Pífaro, clarineta, o que é clarineta? Mas vamos, eu não sabia o que era clarineta. Mas vamos nessa. E aí, comecei a estudar, o tempo passou, um pouquinho de saxofone também, aprendi um pouquinho de harpa com a Cristina Braga, acreditem se quiser, mas é verdade. Rica. Olha só. E aí, aos 13 para 14 anos, comecei a estudar fagote, uma mosquinha, que foi isso. À vontade. Eu comecei a estudar fagote aqui em Vassouras, com o Matheus. Você que quis ou alguém te impôs isso? Até que não. O fagote foi uma escolha e não uma sugestão, né? Mas foi engraçado, porque eu sempre gostei de instrumentos graves. Eu sempre conversava com um amigo, eu sempre quero tocar contrabaixo. Contrabaixo eu acho mó legal, aquele sonzão, gordo, pá. Mas aí, até aquele momento, não tinha professor de contrabaixo. E como começaram as aulas de fagote, né, o projeto comprou 2 fagotes, e todos os meus amigos
eram amigos da pessoa que estava ensinando o pagode, que é o Matheus. Então, todo mundo foi estudar pagode e eu vou ficar esperando contrabaixo quando meus amigos estão estudando pagode. Estudar pagode também, é maneiro, é legal. Comecei também, todo mundo desistiu e eu fiquei. Muito bom. Enquanto estava começando o pagode, ainda estudava clarineta, fiz curso de instalador, eletricista e instalador residencial no Sinai. Eu fazia edição audiovisual em software livre. Eu fazia muita coisa. Importante, porque aí se alguém te perguntar assim, você faz alguma coisa ou você só toca? Você tem outras coisas para responder, entendeu? Que muita gente não tem o que responder. Não, só toco mesmo. A gente dá aquela resposta mal criada sem querer, não é intenção de ser mal criado, mas é que te pega desprevenido, mas aí depois você explica que por acaso sei fazer outras coisas também, não de forma profissional. Agora, Jefferson, me bateu aqui uma curiosidade, você veio de Vassouras. Fala pra gente como é que é aí, tem poeira no chão ou o pessoal já varreu tudo? Então, desculpa quem ouviu isso, eu não tenho controle sobre o que a Isabelle vai falar, mas ok. Então, já entrando nesse assunto muito aleatório, conte um pouco pra gente por que o nome Vassouras. Vassouras, então, aqui na cidade... Tem a ver com índio? Índio, alguma coisa? Não, tem a ver com piaçava, né? Aqui tinha muita árvore de piaçava, né? Faziam vassouras. Melhores então, vassouras. Vamos nas Vassouras, vamos nas Vassouras e o nome ficou. Uma cidade muito antiga do ciclo do café. Foi uma cidade muito importante. Muito bom. A cidade dos sonhos de todas as donas de casa, porque essa vassoura é a melhor, cara. Minha mãe sempre disse. Tanto para bater no filho quanto para varrer o chão, né? Exatamente. A gente acabou com o assunto dele. Mas também, né? Tá, e aí você aprendeu o fagote. E, né, entrei no ensino médio e com isso comecei lá no primeiro festival. Meu primeiro festival foi lá em Londrina com Elione Medeiros, professor da Unirio. E aí voltando de Londrina, estava tendo festival aqui em Vassouras, Festival Vale do Café, com a Luiz Fagerland, que é professor da UFRJ. Sim. E aí, em conversa com o Aloysio, né, comecei com um fagote simples, né, humilde, o fagote, por acaso, esses instrumentos bem simples, eles são limitados, né, você não consegue desenvolver muito. Você chega num estágio que o desenvolvimento vai ficando muito lento devido ao instrumento. Quase todos os instrumentos têm isso, mas fagote e oboé, isso é muito... Um instrumento baratinho, você faz 1/8 bem, o resto é tudo no jeito. Sim. É muito doido. E é um instrumento caro, né? Essa relação assim. É isso que eu ia falar. Lembrando que um fagote humilde meu pai poderia usar para comprar um carro. Exato. Um carro velho, mas é um carro. É um carro. Um veículo automotor. Então, aí o Aloysio me ofereceu o fagote dele e que eu começasse a fazer um curso livre na UFRJ. Então eu ia uma vez por semana lá no Rio e fazia aula com ele, e foi assim durante o ensino médio. É quanto tempo para chegar de Vassouras ao Rio? Olha, depende. Você de carro, sem trânsito, 2 horas, 2 horas e 10. De ônibus, 2 horas e meia, 3 horas. De ônibus, trem, outro trem, metrô, que era o que eu fazia, 4 horas. Muito bom. Ótimo. Só para as pessoas entenderem qual era o perrengue para você fazer aula. Exatamente. Não era fácil, não. Saía do colégio correndo para conseguir chegar às 5. Eu estudava de manhã para conseguir chegar às 5 na UFRJ para fazer aula e voltar. Meu Deus. Mas valeu a pena. Passei no THE, no vestibular. Na minha época foi a primeira vez que tinha 2 dias de prova do Enem, mais o vestibular da UFRJ e mais o Enem, né? E mais o THE. Então foi, né? Meu Deus, quanta coisa para fazer, mas no final deu certo. E as coisas foram acontecendo. Passei. Agora fala pra gente aqui, Jefferson. Ter entrado na UF. Você já tinha se formado? Como que foi para você isso? Foi um concurso difícil para você passar, concorrido? Antes de eu tocar na Sinfônica Nacional, da UF, eu tocava no Teatro Municipal.
do Rio de Janeiro. Ah, sim. Né? E por acaso, quando eu fiz a prova por teatro, nessa situação eu era o único candidato, porque eu escolhi a vaga de contrafagotista, fagotista, e todos os outros candidatos fizeram a prova somente de fagotista. Então, eu já antes de entrar no teatro, eu passei um ano tendo aula de contrafagote na Alemanha. Eu fiz um intercâmbio, eu fiz um ano da minha graduação, eu fiz lá na Alemanha, em Karlsruhe. Legal. Então, me enriqueceu muito, assim, em vários aspectos e, falando assim, em questões profissionais, do mercado de trabalho, vou ter voltado tocando contrafagote. Eu consegui um emprego no Teatro Municipal, ainda não tinha terminado a graduação, consegui como contrafagotista e estava tocando muito contrafagote, além do fagote. Isso estava muito... Tipo assim, eu tocava mais contrafagote do que fagote por 2 anos. Eu estava fazendo muitos cachês na OSB também, como contrafagotista. Então estava bem fresquinho, estava tudo no dedo, assim, vamos dizer. E aí terminei a graduação e aí depois surgiu a prova da Orquestra Sinfônica Nacional. Como, assim... 2015, não foi? Isso, 2015. E aí, naquele momento, eu estava interessado em tocar numa orquestra com um repertório mais sinfônico. A Orquestra Sinfônica Nacional estava oferecendo coisas mais interessantes. Então, eu optei, não custa tentar, né? Mas não foi uma prova fácil, uma concorrência. Já não foi só eu, né? Aí já tinham 8 pessoas, assim. Foi uma prova séria, todo mundo preparado. Naquele momento, eu fui o aprovado daquela situação e tô aí. Então Muito foi bom. uma história de vida muito bem resumida. Eu queria entender uma coisa. Olha só, esse cara tem uma bagagem, entendeu? Cultural muito grande, porque passou por vários lugares. Então isso é muito importante para esse convite hoje, porque qual é o assunto que a gente quer falar hoje? E eu ainda toquei na Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, antes do Teatro Municipal. Olha isso, tá vendo? Mais bagagem ainda. Mais bagagem. Isso é um conteúdo muito importante para o nosso assunto de hoje. Que foi sugerido, eu tenho que dar os créditos, desculpa, Jefferson, mas sabe como é que é. Mas que foi sugerido pelo William Batista, cellista, e William Costa, trompista. E olha que loucura, eu abri o negócio de perguntas no Instagram, e foi um William depois do outro William, mandando a mesma pergunta, e eles não se conhecem. Ou seja... Uma curiosidade de William. É uma coisa típica dos Williams, pelo visto. Então... Os Williams são uma espécie que tem hábitos mais ou menos parecidos e tem as mesmas curiosidades. E é nesse ponto que nós queremos chegar, que seria... desgraças e situações inusitadas durante um concerto ou pré e pós-concerto. Isso, que pode envolver vômito, sujar roupas, fezes no seu instrumento, o que você esperar. Fezes no instrumento. Entendi. Então conta pra gente, Jefferson, nessa sua vida rodada, com o perdão do termo utilizado, mas... Movimentos circulares são Isso, nesse período que você ficou aí rodando pelas orquestras, pelas escolas do mundo, desse país intergaláctico, o que você tem para contar pra gente de história bizarra que já aconteceu em algum concerto, ou pré-concerto, alguém que foi tocar muito bêbado, qualquer coisa do tipo? Deixa eu ver. Talvez durante um concerto, uma pessoa levantar, cutucar no meu ombro e... Nossa, o seu case tem uma cor esquisita, né? Durante. Eu acho que foi essa coisa que mais chocou, assim, né? Você tá ali, né? Tocando ali, de repente, um dedinho assim no ombro. Oi? E a pessoa no cantinho assim, esquisita a cor, né? É isso mesmo? Cor de cocô? Olha aí, fezes, chegou no assunto. Essa pessoa ou era um trompista, ou era um percussionista, alguém que estava contando no momento, alguém que não estava tocando. Contagem total. 84 Qual instrumento compassos. essa pessoa tocando? Qual instrumento? Não sei, não me lembro. Meu Deus!
Acabamos de descobrir que Jefferson está tentando preservar a imagem de Charlinho, que pode ser o nome das pessoas. Do Charlinho. Charlinho, é uma boa. Eu espero que não seja Charles, tá? Mas acho que não. Lembrando disso, de cutucar, tem uma pessoa que eu também não posso revelar o nome, mas eu vou dizer que é o Cláudio. Eu costumava tocar muito com o Cláudio. Todos os Cláudios estão assim. Será que sou? Eu lembro que todo concerto, principalmente da faculdade, sempre a pessoa ficava assim: como é que você tá? Sua família tá bem? Eu tô tocando um presto da Sinfonia de Beethoven aqui, e umas perguntas assim, tipo, tô com saudade da minha namorada. É uma história que eu lembrei com isso que você falou. Cláudio é uma pessoa dedicada, né? Que tava ali. Sim, ele tá claramente focada ali de corpo e alma. A única coisa dele que não tá ali é a mente. Exato, o resto isso mesmo. Tá. Eu lembrei, assim, o Jefferson falou que a pessoa cutucou ele, falou que o case tem cor de cocô. Aí isso me lembra cheiro de cocô, que me lembra peido. Não, olha aí, olha o brainstorm aí, mindset, tá mudando. Isso me lembra que uma pessoa muito conhecida e querida começou, que eu também não vou revelar o nome, vou chamar de Hércules, entrou numa orquestra em São Paulo. E em um dos seus primeiros dias de ensaio, ele teve que sentar nas primeiras cadeiras dos violinos. E aí, ele não estava passando muito bem. Essa história é boa. E aí, ele disse que foi um peido que veio, assim, que ele não tinha controle do peido. E que o peido simplesmente saiu pelas frestas, sem que ele pudesse ser segurado. E os segundos violinos, mais ou menos na posição da orquestra, ficam perto de onde? Das madeiras. E as madeiras precisam respirar para tocar. Claro. Essa pessoa me contou, o Hércules me contou, que ele peidou e falou: meu Deus, peidou muito mal. E ficou aquela maroa. E ele virou para trás e viu as flautas, não estavam conseguindo tocar porque tinha que respirar. Cheiro de merda. A parte boa de sentar na oitava estante. E em festival, Jefferson, tu já presenciou alguma coisa bizarra? Eu lembrei de uma, enquanto vocês pensam, que eu tava num festival, se eu não me engano, o de Curitiba. E, bom, só tem professores famosos e bons, como todo festival, né? E assim, os professores de violino, as maiores lendas que já passaram por aqui, professores internacionais e tal. E aí tinham 2 professores que o mundo inteiro idolatra eles. E ninguém esperava que, tipo, eles fossem sentar atrás da gente, tava eu e mais uns amigos almoçando, e eles sentaram atrás, e a gente ficou assim, o que esses professores vão falar enquanto comem, né? Porque, sei lá, o cara solou na Filarmônica de Munique, não sei o quê. Aí o professor perguntou: fulana, você não gosta de comer feijão? Aí ela falou assim: eu não gosto de comer feijão. Feijão muito ruim pra mim, me dá muitos gases, eu me peido toda. Bom, é muito legal. Os solistas também peidam, Isso, é muito importante. Sim, exatamente. Sei lá, essa pessoa deve ter gravado todos os 24 caprichos de Paganini numa lida assim só. E aí fala assim: não, hoje eu não vou comer feijão porque eu posso peidar e sair no capricho 14. Então, bom. O Jefferson provavelmente se despediu de nós. Não, Jefferson, você voltou! Aí. Que invasora. Alguém passou varrendo o sinal da internet. Varrendo. Pluga direito a piaçava no modem aí que tá ruim. E ó, de novo, cara. De novo. Queridos ouvintes. Áudio espectadores. Queridos ouvintes, vulgo áudio espectadores. Tivemos um problema na conexão do Jefferson. Na cabana que ele mora, teve um problema com a conexão. Mas... Alguém varreu o modem. Mas então, Jefferson, você que meditou durante esse tempo sem internet para pensar sobre histórias, você lembrou de alguma? Tinha um concerto em festival, lembrei festival. Ótimo. Um concerto da banda do festival, na praia. Então, todo mundo feliz. Um concerto lá na praia, que legal, final da tarde. Será que dá tempo de ir na água? Não. Claro que não. Vocês são doidos? Mas e se a gente entrasse?
Não, vamos levar a roupa de concerto separada, a gente dá um pulo na água e corre pro palco. Aí, Já gostei da história. vai dar merda. Já tá tudo errado. O naipe de fagotes quase completo. Qual era a idade das pessoas? Entre... Bom, e é com essa então que a gente pede doações para o Jefferson poder ter uma internet de mais qualidade, para que a gente possa continuar nossa conversa. Pegou o Covid-19, foi o modem do Jefferson. Porque ele não usou antivírus. Muito bom, nossa. Isabelle, você lembra de alguma história vexatória sua? Fui fazer um cachê, que inclusive o senhor Diogo estava nesse cachê. Oh, meu Deus. Aqueles famosos cachê furada que você faz quando você não tem o que comer e precisa muito tocar em algum lugar para poder comprar um amendoim da Elma Chips. E aí, estávamos lá fazendo esse cachê. O cachê era um ensaio no mesmo dia do concerto. E tudo atrasou. Foi um cachê muito longe. Tinha que pegar o metrô pro Capão Redondo. Quem é de São Paulo sabe o que é pegar a linha Lilás pro Capão Redondo. Sem ser para ir pro show do Racionais. Porque se fosse para ir no show do Racionais, eu estaria muito mais feliz. Eu também. Fomos para esse lugar, o ensaio todo atravessado, tudo errado, foi tudo errado, assim. Todo mundo atrasado, não tinha parte. Enfim, foi um completo desastre. E aí, faltando 10 minutos para o concerto, o maestro que ia tocar estava com a calça rasgada. Coisas... Não, isso porque já aconteceu muita coisa bizarra antes, né? Isso, porque essa é a menor que eu tô falando. E ele chegou desesperado, perguntando se alguém tinha linha e agulha para consertar a roupa dele. Foi uma coisa que me fez questionar os meus anos de bacharelado, todo o tempo que eu dedico no meu instrumento, todo o dinheiro que eu paguei para comprar minha trompa. Eu comecei a questionar se valia a pena, sinceramente. Porque também. O cara que está coordenando a orquestra rasgou a calça. E foi uma sucessão de erros. Lembrando que a gente não está falando mal de ninguém de forma pessoal, mas é que o evento em si foi caos puro. Bom, o real cachê, o real pagamento de um músico não é o dinheiro. Você sabe disso, né, Isabelle? O real pagamento do músico é a famigerada... refeição. Comida, lanche, X-músico, o que você quiser chamar. É o nosso pagamento principal. Eu estava esperando o lanche chegar, né? Essa deliciosa... Houveram promessas de manjares e banquetes do melhor desta terra. Sim, porém, quando chegamos lá, tivemos... A única coisa em abundância foi água. Então foi uma série de frustrações. E para finalizar esse conjunto de tretas... A melhor parte foi que o nosso pagamento caiu quantos meses depois, Isabelle? O total de 3 meses. Porque eu insisti muito. Eu me recusava a não ter tido... Se tivesse tido 3 lanches, com uma empada boa, uma coxinha boa, uma Coca-Cola, eu não tinha cobrado tanto, entendeu? Mas não teve, cara. Teve uma janta... muito tarde, num marmitex com estrogonofe, que inclusive estava bom, parabéns aos envolvidos. Sim, muito bom. Mas no momento que a gente recebeu o estrogonofe, ele podia ter sido colocado dentro do caixão com a gente, porque a fome que a gente estava sentindo, a gente já não estava nem vivo mais. Ao invés das flores no túmulo, seriam sacos de batata frita. Isso mesmo. Batata palha. Batata palha, claro. E, bom, vocês devem estar pensando assim, mas também o cachê deveria ser extremamente caro, né? Porque, bom, pro cara demorar tanto tempo assim para pagar, vocês receberam uns 5 mil reais cada um. E eu ficaria muito feliz de receber 5 mil reais depois de 3 meses cobrando. Para mim estaria perfeito. Mas foi uma quantia de aproximadamente 200 mil ienes para cada, que dá mais ou menos 200 reais para cada um. Acabou que essa foi um bom momento de frustração musical que eu lembro. O Jefferson... que o concerto em si foi um desastre. Voltou! Eu mudei. Enfim, foi uma coisa muito caótica que eu participei com a Isabelle. Aí foi tipo, não tinha parte, cadê as partes? Aí falaram pra não sei o quê. O meu pai foi imprimir as partes.
Não, e pior, o pai dele foi imprimir as partes, beleza. Aí ele imprimiu e chegou lá, tipo, com trombone 2, trompete 1, trompa 3 e violino 2. Caraca! No final até foi, mas foi doideira. Você quer que eu continue aquela? Ou você... Claro, a gente ficou curioso. Então, tinha entre 17 e 50 anos. Pô? E por acaso, eu falei quase todos, porque o de 17 foi o que não participou desse episódio. Ou seja, Ele estava... o que era para ser mais imaturo foi o mais maduro, né? Fomos lá, água ali, quentinha. Sabe quando você bota o dedinho? A água tá tão boa. Aí quando a gente viu, a gente já tava lá na água, curtindo. E a hora, né? Passando. Deu aquele estalo assim, tipo, gente, que horas são? Que horas são? A pessoa fala como se a culpa fosse sua, né? Ela pergunta pra uma pessoa como, Jefferson, que horas são? Aí, naquele minuto de silêncio, Mentira! saiu todo mundo correndo pela areia com a roupa assim na mão, meu Deus! Jogando areia em todo mundo correndo. A gente chegou na boca do palco, só, como é banda, né? Só naipe de clarineta, agora só saxofone. Então, a gente teve um tempo, né? Mas a gente correu muito, muito, muito. E aí eu tava de bermudinha, sem camisa e descalço. Atrás do palco, assim, com a cabecinha assim, gritando pra alguém, alguém viu minhas coisas! Alguém viu minhas coisas! A gente tá fudido, cara! A gente tá fudido! Aí apareceu o rapaz da montagem, pô, essas coisas estão lá embaixo, cara! Lá, cara, eu não sei, todo mundo sumiu, cada um foi pro seu canto, vestir a roupa. Eu fui tinha um toldozinho lá com o pessoal da produção, o pessoal de imprensa. Eu entrei lá no meio, troquei roupa lá no canto, correndo, desesperado, jogando água, né, o cabelo assim, tirando a areia, assim. E a gente entrou na naipe de pagode todinho, assim, antes da primeira clarineta entrar, né? Entra todo mundo sentadinho assim, bem praiana. O rostinho brilhando, assim, de areia. Assim. Com todo mundo, assim, fazendo assim. Não, mas deu tudo certo no concerto. Mas olha, momentos de terror. Imagina você na água e o outro... lá. Nossa. Olha, essa é uma história de respeito. Sim. Essa foi boa. E acho que é difícil alguma superar essa. Não, sempre tem. Tem com quinteto também. Coisa que pode acontecer com todo mundo. Acho que eles não vão ficar zangados. Porque qualquer pessoa que pesquisar no Google vai saber quem é do Quinteto Lourenço Fernandes. E claramente vai saber que essa história é sobre o Rômulo, mas... Não, pior que não. Sobre o Alessandro também. É sobre mim. Não, é sobre mim. Então tá bom. Então manda ver. Eu tinha acabado de entrar no quinteto. Sabe, tipo assim... pô, que legal, vamos fechar então? Você vai ficar com a gente? Vou, tô aí, tamo junto. Vamos nessa. Grupo legal, só galera boa. E, pô, a gente tem um concerto, tal dia, transmissão ao vivo. A gente tá tocando lá música com 20 segundos de música, 30 segundos, 40 segundos. Deu um branco na cabeça. Um branco. Eu tava tocando, eu simplesmente virei a página. Só que foram umas 3 páginas juntas. Ai, meu Deus. E eu não percebi. Eu simplesmente virei 3 páginas e comecei a tocar no primeiro lugar que eu achei e fui embora. Nossa, Jefferson, parabéns. Num quinteto de sopros. Então, pode acontecer com qualquer um. E aí, todo mundo olhando assim para mim, porque eles já tinham tocado essa música muitas vezes, né, já tava tudo, né, quase de memória, e eu assim, tocando amarradão, e aí todo mundo, tipo, caraca, e agora?
Aí o pessoal foi parando de tocar assim. Aí o Alessandro. É muito bom esse som. O Alessandro com a boquinha assim, ó. Pega do B! Pega do B! Pega do B! Com a trompa na boca. A música era para durar 5 minutos, durou 1. Meu Deus! E assim Olha, eu pensei no quinteto Lourenço Fernandes. Mas uma carreira promissora. Foi um início promissor no quinteto. Eu até brinquei, acabou assim, né? Todo mundo assim, fica chateado e com razão, né? Poxa, e eu pensando assim, gente, acho que eu não conhecia ninguém até agora que caiu de um grupo de câmara no primeiro concerto. Mas todo mundo relevou, e até então, de vez em quando eu pulo só um compasso ou 2. Nada mais de pular 2, 3, 4. 3 Isso aí é não dá mais. normal, 2 compassos, ok. Tudo bem. Muito bom, Jefferson, muito bom. Eu acho que com essa dá pra gente terminar assim, com chaves de ouro, dando um conselho para os nossos amigos músicos. Mantenha suas mãos hidratadas, porque se você for passar a página no concerto e a sua mão estiver muito seca, você pode virar 3 páginas. Exatamente. Mais um conselho muito importante. Cuidado com o que você for comer antes de tocar, porque feijão pode te dar muitos gases. E o terceiro conselho, nunca, jamais entre no mar antes de um concerto de banda. De banda ou de qualquer outra coisa, né? Mas... Sim. Aí quem estiver ouvindo vai falar assim, eu toco numa sinfônica, que se dane, vou pra praia. Mas não faça isso. Não façam. E outra coisa, colhem as partes. Nunca acredite nas promessas de lanche. Não aceite cachês próximos ao Capão Redondo que não forem para você tocar num grupo de rap. No Capão? Você foi no Capão? Foi. E por último, não menos importante, não comente sobre o case dos seus colegas e nem sobre a sua família durante um concerto. Acho que são dicas muito importantes que a gente pode guardar nessa quarentena, não se esquecer e aplicar na nossa vida profissional quando a gente voltar para as nossas rotinas de músico que tem contato com o mundo exterior. Então, você gostaria de se despedir para os outros países das outras galáxias e tudo mais? Olha, foi um prazer imenso o convite, desculpa um monte de bobeira e principalmente a conexão da internet. Foi uma coisa que fugiu do meu controle. Tudo bem. Vindo de Vassouras, a gente aceita, querido. A gente pode esperar muito. Mas foi muito bacana, obrigado aí. E é sempre assim, a gente vai chegando no final, a gente começa a lembrar de outros. É impressionante. Mas aí fica para um próximo, que claramente a gente não vai te chamar enquanto você tivesse conexão horrorosa, mas fica aí o convite. A gente só te chama quando você estiver num lugar melhor, tá bom? Quando eu voltar pro Rio, a gente faz um pessoalmente, todo mundo. Aí sim, isso, esse vale. Este foi o nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto com o incrível Jefferson Souza. Espero que todos tenham gostado. Vamos lançar uma vaquinha, como foi dito quando a conexão do Jefferson caiu, uma vaquinha para conseguir um modem, uma conexão melhor para a casa dele em Vassouras. E com vocês, as palavras finais de Isabelle. Queria agradecer a todos pela paciência de ouvir nossas besteiras. E a gente vai lançar mais episódios, fiquem atentos. Não se esqueçam, nunca pare de tocar, mesmo Titanic afundando.